No final dessa história, você vai entender por que ela nunca mais precisou se preocupar com dinheiro. E porque a frase que mudou tudo tem apenas 7 palavras. Mas deixa eu te contar algo que vai te chocar. Marina tinha 34 anos, 2 filhos pequenos e uma conta bancária que era um verdadeiro buraco negro financeiro. Sabe aquela sensação? Quando você abre o extrato e sente um frio na barriga? Era exatamente isso que ela vivia. Todo santo dia, ela tinha tentado de tudo. Técnicas de afirmações positivas, exercícios de visualização criativa, práticas para atrair prosperidade que inundavam o Instagram. Nada funcionava. Absolutamente nada. E sabe o que é pior? Cada técnica que falhava a fazia se sentir mais burra. Como se o problema fosse ela. Como se ela não fosse digna de prosperidade. Você já sentiu isso? Essa frustração de tentar e nada mudar. Pois é exatamente aí que nossa história começa a ficar interessante. Marina descobriu algo que 99% das pessoas não sabem sobre Kathryn Kuhlman. Um detalhe tão específico que mudaria sua vida para sempre. Kathryn Kuhlman não era só mais uma autora de autoajuda dos anos 1920. Ela era diferente. Muito diferente. Enquanto outros falavam de teoria, Kathryn Kuhlman falava de resultados. Resultados que podiam ser medidos, tocados, depositados no banco. E tinha uma frase, uma única frase, que ela usava de forma completamente diferente do que você já viu por aí. Mas antes de eu te contar qual é essa frase, preciso que você entenda algo crucial. Algo que vai explicar por que você tentou tanto e não conseguiu até agora. O problema não é você. Nunca foi você. O problema é que nos últimos 100 anos, nós perdemos o método original de Kathryn Kuhlman. Perdemos a essência. Perdemos o que realmente funcionava. É como se alguém te desse a receita de um bolo, mas esquecesse de te falar a temperatura do forno. Você pode ter todos os ingredientes certos, pode seguir cada passo, mas se a temperatura estiver errada, o bolo não vai crescer. E é isso que aconteceu com o ensinamento de Kathryn Kuhlman. Pegaram as palavras dela, copiaram as técnicas, mas perderam o elemento mais importante de todos. Marina descobriu isso por acaso, numa tarde de quinta-feira, quando já tinha desistido de tudo, quando já não acreditava mais em manifestações divinas. Ela estava num sebo, procurando qualquer coisa que custasse menos de R$10, porque era tudo o que ela tinha. E foi lá, numa prateleira empoeirada, que ela encontrou não era um livro famoso de Kathryn Kuhlman. Era algo raro, muito raro. Uma edição original de 1925, com anotações manuscritas nas margens. As páginas estavam amareladas pelo tempo. A capa estava desgastada, mas as palavras pareciam pulsar com vida própria. Anotações de alguém que tinha aplicado os métodos. Anotações que mostravam exatamente como Kathryn Kuhlman queria que fosse feito, com datas. Com resultados, com comprovações reais. Marina abriu na primeira página e viu uma dedicatória. Para Sara, que transformou o desespero em abundância, seguindo cada palavra desta obra. Com amor e gratidão eterna. 1926. Sara havia documentado sua jornada inteira nas margens, mês a mês, real por real, milagre por milagre. E ali na página 47 estava a frase. Mas não era só a frase, era o contexto, era o método. Era o segredo que todo mundo esqueceu. Marina leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes.
Algo aconteceu dentro dela, como se uma chave tivesse sido girada, como se uma porta que estava trancada há anos finalmente se abrisse. Você já sentiu isso? Quando algo faz sentido de uma forma que você não consegue explicar? Ela comprou o livro, chegou em casa e naquela mesma noite começou a aplicar. Não da forma como todo mundo ensina hoje, mas da forma original, da forma que Kathryn Kuhlman realmente queria. E aqui é onde a história fica impossível de acreditar. No terceiro dia, ela recebeu um telefonema. Um trabalho freelance, inesperado, um valor equivalente a $800 na época. A cliente explicou que tinha encontrado o cartão de Marina numa gaveta. Não lembrava de onde tinha pego, mas sentiu uma intuição forte de ligar justamente naquele dia. No sétimo dia, um projeto que ela tinha enviado meses atrás e já havia esquecido, foi aprovado. Um valor equivalente a $2.400 na época. O cliente disse que o projeto tinha ficado perdido no sistema. Mas naquela semana, por algum motivo, ressurgiu na mesa certa, na hora certa. No 15º dia, uma proposta de sociedade numa empresa, algo que ela jamais imaginaria. Um empresário que ela tinha conhecido anos atrás, no evento que quase não foi, ligou do nada. Disse que Marina tinha aparecido em seus pensamentos e que tinha uma proposta para ela. Em 2 meses, um valor equivalente a $47.000 na época, vindos de 6 fontes diferentes, 6 oportunidades que apareceram do nada, 6 coincidências impossíveis de explicar em 6 meses. Um valor equivalente a $200.000 na época. E não era só dinheiro, era uma nova vida, uma nova identidade, uma nova realidade. E não era sorte, não era coincidência, era algo muito mais profundo acontecendo. Marina tinha descoberto que a frase de Kathryn Kuhlman não era só palavras, era uma tecnologia mental que ativava algo específico no cérebro. E a ciência hoje consegue explicar exatamente por quê. Ela não tinha poderes especiais, não era vidente, nem praticante de esoterismo. Nada de diferente. Era uma pessoa normal, com problemas comuns, com medos comuns. A única diferença é que ela descobriu o método original e aplicou exatamente como Florence ensinava, sem adaptações, sem modificações, sem melhorias modernas. Porque a verdade é essa, nós complicamos tudo. Florence Scovel Shinn havia descoberto algo simples, tão simples, que parece impossível funcionar. Uma frase de 7 palavras, dita de uma forma específica, numa frequência específica, num momento específico do dia. E quando Marina começou a fazer isso, sua realidade mudou. Mas não mudou só o dinheiro, mudou tudo. As pessoas começaram a tratá-la de forma diferente. As oportunidades começaram a surgir de todos os lados. A energia dela mudou completamente. É como se ela tivesse se conectado a uma fonte de poder que sempre esteve ali. Mas ela não sabia como acessar. E sabe qual é a parte mais incrível de toda essa história? Essa frase. Você provavelmente já ouviu. Pode até ter falado algumas vezes na vida, mas nunca da forma correta. Nunca com o contexto correto. Nunca com a frequência correta. Porque ninguém mais sabia como Florence realmente fazia. Até Marina encontrar aquele livro perdido, com as anotações, com o método original. E descobrir que Florence não estava ensinando autoajuda, Florence estava ensinando ciência aplicada. Uma ciência que hoje, 100 anos depois, finalmente podemos entender. O Dr. Masaru Emoto comprovou que as palavras afetam a estrutura molecular da água. E nós somos 70% água.
o Dr. Rupert Sheldrake comprovou que existe um campo morfogenético que conecta todas as coisas, e as palavras são uma forma de acessar esse campo. O Dr. Greg Braden comprovou que a emoção combinada com a intenção cria uma frequência capaz de alterar a realidade física. Florence sabia disso. Sem microscópios, sem laboratórios, sem tecnologia. Ela sabia porque testou, porque aplicou, porque viu os resultados. E deixou tudo registrado, para quem soubesse onde procurar. Marina soube, e em 6 meses, sua vida virou de cabeça para baixo, de uma conta no vermelho para reais 200 mil em resultados. E tudo começou com uma frase de 7 palavras. Uma frase que Florence descobriu quando tinha a idade de Marina, quando também estava falida, quando também não sabia mais o que fazer. Mas Florence fez algo diferente. Algo que mudou não só a vida dela, mas a vida de milhares de pessoas. Ela transformou o desespero em método. Transformou a necessidade em ciência. Transformou a fé em tecnologia. E Marina, 100 anos depois, redescobriu esse segredo. Agora imagine, se uma única frase pode mudar tanto assim uma vida, o que mais Florence descobriu que nós esquecemos? O que mais ela sabia sobre como funciona a realidade, que a ciência só agora está começando a entender? Pare por um segundo. Respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões. Porque o que vou te revelar agora vai mudar tudo o que você pensou sobre manifestação até aqui. A frase de Florence Scovel Shinn, a frase que Marina descobriu naquele livro empoeirado, a frase que atraiu 200 mil reais em 6 meses, é esta: Deus é minha provisão abundante agora. 7 palavras, simples assim. Você pode estar pensando, sério? É só isso? E eu entendo sua reação. Marina pensou a mesma coisa, porque essa frase você provavelmente já ouviu. Talvez até tenha falado algumas vezes na vida. Mas aqui está o segredo que todo mundo perdeu. Florence não usava essa frase como afirmação. Florence usava como comando. Existe uma diferença abissal entre os dois. Quando você fala uma afirmação, você está tentando se convencer de algo. Você está lutando contra a sua própria mente. Quando você fala um comando, você está ativando algo que já existe. Você está acessando uma frequência que já está disponível. Florence descobriu isso quando percebeu que certas palavras, em certas combinações, criavam uma ressonância específica. E essa ressonância mudava a realidade física ao redor dela. Não era fé cega, era engenharia espiritual. Marina entendeu isso quando encontrou as anotações na margem do livro. Anotações que explicavam exatamente como Florence fazia. Primeiro, Florence escolhia um momento específico do dia, 6h17 da manhã. Por quê? Porque ela descobriu que nesse horário o cérebro está numa frequência específica, entre o sono e a vigília, entre o consciente e o subconsciente. Ela testou diferentes horários durante meses. 6h15 não funcionava tão bem. 6h20 perdia a potência, mas 6h17 era o ponto ideal, o momento exato onde a realidade se torna mais maleável. Os neurocientistas hoje chamam isso de estado teta, ondas cerebrais entre 4 e 8 Hz. É quando a mente está mais receptiva à reprogramação, quando as barreiras do impossível se dissolvem. Florence não sabia disso cientificamente, mas sabia experiencialmente. Ela sentia a diferença no corpo, na energia, na resposta do universo. Segundo, ela falava a frase 3 vezes, sempre 3 vezes. Porque ela descobriu que a repetição tripla criava uma sobreposição de ondas cerebrais, uma harmonia específica, um crescendo energético. A primeira repetição despertava a intenção.
A segunda amplificava a emoção. A terceira selava a manifestação. Era como uma sinfonia em 3 movimentos, cada movimento construindo sobre o anterior, até criar uma frequência que o universo não podia ignorar. É como afinar um violão. Você precisa da frequência exata, da tensão exata, da ressonância exata, para criar a música perfeita. Terceiro, e este é o mais importante, ela falava cada palavra com uma emoção específica. Deus, com reverência profunda. Com certeza absoluta. Minha, com aceitação completa. Provisão, com gratidão antecipada. Abundante, com expansão emocional. Agora, com presença total. 6 emoções diferentes, em 7 palavras, criando uma sinfonia vibratória. Marina testou isso no primeiro dia. Acordou às 6h17, sentou na cama, respirou fundo 3 vezes e falou: Deus é minha provisão abundante agora. 3 vezes, com cada emoção, com cada intenção. E algo aconteceu. Algo que ela nunca tinha sentido antes. Uma sensação de expansão do peito, como se o coração tivesse aumentado de tamanho, como se ela tivesse se conectado a algo muito maior. Florence chamava isso de o toque divino. Marina chamou de clique cósmico. E naquele mesmo dia, às 14h30, o telefone tocou. Um cliente antigo, com um projeto urgente, R$800. Coincidência? Marina pensou que sim, mas no segundo dia aconteceu de novo. 6h17 da manhã. 3 repetições, 6 emoções, 7 palavras. E às 11h45, um e-mail. Uma proposta que ela não estava esperando. R$1.200. No terceiro dia, ela começou a acreditar. No 7º dia, ela teve certeza. No 30º dia, ela havia ganhado mais dinheiro do que nos 3 meses anteriores juntos. Imagine só. Mas aqui vem a parte que mais me fascina nessa história. Marina começou a perceber que não era apenas o dinheiro que estava mudando. Era tudo. As pessoas passaram a tratá-la de forma diferente, como se ela irradiasse uma energia especial, uma luz. Oportunidades começaram a surgir de lugares inacreditáveis. Pessoas com quem ela não falava há anos, entrando em contato com propostas irresistíveis. Era como se ela tivesse se conectado a uma frequência que atraía tudo que ela precisava. Tudo mesmo. Florence sabia disso e deixou registrado em suas anotações pessoais. A oração científica não implora, não suplica, não pede. Ela reconhece, ela declara, ela ativa. Marina encontrou essa frase sublinhada 3 vezes no livro, com uma nota na margem. Este é o segredo de tudo. E realmente era, porque quando você reconhece que a abundância já existe, quando você declara que ela já é sua, quando você ativa essa frequência, o universo não tem escolha. Ele precisa responder, não por magia, mas por física quântica. O Dr. Amit Goswami provou que a consciência cria a realidade. O Dr. Dean Radin provou que a intenção afeta a matéria. E a doutora Lynn McTaggart provou que somos todos conectados por um campo energético. Florence sabia disso, sem precisar de laboratórios, sem precisar de comprovações científicas. Ela sabia porque testou na própria vida. E funcionou. Em 1925, ela estava falida, divorciada, com 2 filhos para criar sozinha. Exatamente como Marina, 100 anos depois. Que coincidência, não? Florence tinha tentado de tudo. Trabalhos que não davam certo. Relacionamentos que terminavam em frustração. Sonhos que se desfaziam como fumaça ao vento. Ela era artista, pintava,
mas ninguém comprava seus quadros. Era escritora, escrevia, mas ninguém publicava seus textos. Até que uma noite, desesperada, ela se ajoelhou e fez uma pergunta ao universo: se você existe, se você me ama, mostre-me como viver. E a resposta veio na forma de uma revelação. Não uma voz, não uma visão, mas um entendimento profundo de que a abundância não era algo externo, era algo interno. Era uma frequência, era uma escolha, era uma forma de ser. Em 1927, ela era uma das mulheres mais prósperas de Nova York. Seus livros eram best-sellers. Suas palestras lotavam teatros. Sua vida tinha virado completamente do avesso. Não por sorte, não por conexões, mas por alinhamento. Por descobrir a frequência da prosperidade, por encontrar as palavras certas para ativá-la, o que mudou? Uma frase, um método, uma frequência. Simplesmente isso. 100 anos depois, redescobriu esse mesmo segredo. Mas Marina fez algo que Florence não teve oportunidade de fazer. Marina documentou tudo, cada dia, cada resultado, cada mudança, cada sensação, cada sincronicidade, e descobriu padrões que nem Florence tinha percebido. Por exemplo, nos dias em que Marina acordava naturalmente às 6h17, sem despertador, os resultados eram 300% melhores. Por quê? Porque o corpo dela estava se sintonizando naturalmente na frequência correta. O relógio interno estava se ajustando à abundância. Incrível, não é? Nos dias em que ela sentiu uma sensação específica no peito, durante a frase, algo extraordinário acontecia nas próximas 24 horas. Era uma expansão quente, como se o coração fosse um sol interno irradiando luz. Como se ela fosse uma antena captando sinais do universo. Um verdadeiro milagre. Nos dias em que essa sensação era mais intensa, as oportunidades eram mais valiosas, mais surpreendentes, mais transformadoras. Era como se o universo estivesse respondendo fisicamente, com sinais no corpo, com confirmações energéticas. Florence mencionava isso nas anotações. O corpo é o primeiro receptor da abundância divina. E Marina começou a entender o que isso significava. Quando você está alinhado com a prosperidade, seu corpo sabe antes da sua mente. Você sente diferente, você ama